Faremos agora a composição da mesa de honra para o encerramento deste evento. Convidamos para compor a mesa de honra o excelentíssimo senhor Leandro Daello Coimbra, diretor-geral do Departamento de Polícia Federal. O excelentíssimo senhor Eduardo Matarazzo Suplicy, senador da República. O excelentíssimo senhor Roberto Siciliati Troncon Filho, superintendente da Polícia Federal em São Paulo. O excelentíssimo senhor Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça no período de 2003 a 2007. Podemos tomar assento. Guardaremos um instante, o seu ministro está chegando. Convidamos o excelentíssimo senhor Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça no período de 2003 a 2007. Convidamos para que faça uso da palavra o excelentíssimo senhor Márcio Tomás Bastos. Eminentes servidores públicos aqui presentes, que compõem a mesa, que compõem a plateia, eu quero saudá-los da maneira mais calorosa possível. Eu vim aqui para aprender. Eu já conhecia de longa data as posições do Durso, as posições do Batoc, eu já participei de debates com eles a esse respeito. Fiquei encantado com a exposição do desembargador Marco Antônio, com a exposição do eminente delegado de polícia, superintendente de São Paulo, Dr. Troncon, de modo que eu acho que agora apenas umas leves considerações a respeito do tema, porque acredito que tudo já foi dito. Efetivamente, as matérias foram destrinchadas desde a nobreza do texto constitucional até a avaliação concreta do dia a dia. E me lembrei de uma pequena história que eu vou contar aqui. Quando eu servia no Ministério da Justiça, 2004 talvez, 2005, foi nomeada uma comissão paritária entre delegados e procuradores lá no Ministério da Justiça para discutir esse tema da investigação pelo Ministério Público. É um tema que volta e meia aparece. E aí, o Dr. Paulo Lacerda, então diretor-geral, antecessor do Dr. Leandro, começamos a reunião. O Dr. Paulo Lacerda fez uma consideração de meio minuto. Ele disse o seguinte: olha, eu fico muito feliz de que a Procuradoria queira assumir todas as investigações. Nós vamos passar para o Ministério Público Federal todos os inquéritos que se encontram na Polícia Federal nesse momento. A reunião acabou aí. Houve uma desconversa geral e, no fim, não se chegou a nenhuma conclusão, porque não se podia chegar. Por quê? Porque o objetivo da investigação do Ministério Público é selecionar os casos, é escolher aqueles que dão mídia, que dão glória, que dão poder, que dão espaço no Jornal Nacional, na televisão, essas coisas. Eles não querem fazer o amassado de barro, de investigar tudo, de cumprir as funções, até porque não estão preparados para isso.
Eu participei de um debate com o Dr. Batorta, onde ele fez uma comparação muito engraçada. Ele disse, eu gostaria, mas temo ver jovens procuradores e jovens procuradoras entrando numa favela para trocar tiros com uma quadrilha de traficantes de droga. É aquela questão que o Tropon colocou muito bem, é a especialização, é o preparo. Nós não estamos num regime absolutista. Nós vivemos num regime de especialização das funções, em que a polícia investiga, o Ministério Público fiscaliza a polícia e acusa, o juiz julga e o tribunal reexamina as questões. De modo que essa questão de se o Ministério Público tem poder ou não tem poder de investigação é uma falsa questão, porque basta olhar para o artigo 129 e para o artigo 144 da Constituição para ver que não tem. A investigação criminal é privativa das polícias federal e polícias estaduais, que são fiscalizadas pelo Ministério Público Federal e Estadual. Não é mais nada que isso. A PEC, efetivamente, ela é um pouco supérflua, mas ela surgiu com um motivo, que é um número alarmante de PICs que correm pelo Brasil hoje, que são procedimentos investigatórios criminais feitos pelos Ministérios Públicos estaduais e federais sem nenhum controle judicial. É um verdadeiro juízo inquisitivo secreto. Esse é o motivo, é a causa final, é a causa objetiva do surgimento dessa emenda. São as reclamações sucessivas que chegam ao Congresso, que chegam à opinião pública, desse tipo de coisa, dessa investigação que não tem forma nem figura de direito e que, pior, não tem controle jurisdicional. Nós vivemos um Estado democrático de direito. O artigo 5º, já foi muito mencionado aqui, o artigo 5º, ele está escrito na pedra, são cláusulas pétreas. O devido processo legal, a amplitude, quando não a plenitude da defesa, o contraditório. Então, essas coisas todas se perdem quando a parte se arroga o direito de investigar. E como disse, foi citado aqui o professor Miguel Reale Júnior, ela parte de uma ideia pré-concebida e vai atrás das provas que garantam a asseguração dessa ideia. Não é a investigação indutiva que vai procurando até chegar ao culpado a partir das provas, mas ela começa do culpado e vai adiante até conseguir comprovar suficientemente. Qual é a imparcialidade, a impessoalidade que se tem do Ministério Público quando ele fez a investigação e está comprometido com ela? Como é que ele vai pedir uma absolvição lá na frente? Como é que ele vai ser equânime? Como é que ele vai ser fiscal da lei? É impossível isso. Agora, chamar essa PEC de PEC da impunidade é um jogo retórico, se não for uma bobagem. Porque essa PEC outra coisa não faz senão explicitar o que se encontra no artigo 129, combinado com o artigo 144. Agora, dizer que a polícia não investiga e que se tirar esses poderes do Ministério Público, é como se isso tirasse poderes do Ministério Público, a impunidade vai continuar porque a polícia é incompetente, não faz o menor sentido. Nós sabemos todos que se existe impunidade no Brasil, e existe em relação a alguns crimes, ela depende da linha de produção de justiça ou de injustiça que está instalada, que é a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário e o sistema penitenciário. É desta linha de montagem que resulta isso. Se nós investirmos em perícia fortemente, os homicídios serão desvendados. Se o Ministério Público for presto na sua atuação, nós teremos menos casos de prescrição. Se os juízes julgarem rapidamente, estiverem mais próximos do povo, tudo isso demanda uma articulação, demanda órgãos de controle externo, felizmente criados pela Emenda 45.
se o sistema judiciário, pelo menos, não aumentar a reincidência, pelo menos mantiver um nível aceitável de reincidência, nós vamos diminuir a impunidade. Os defeitos estão nessa linha toda de montagem. Os defeitos não estão só na polícia, os defeitos não estão só no Ministério Público. Teve um caso que deve ter sido contado aqui, porque tem sido contado muito, num processo que prescreveu de um crime financeiro grave no Brasil, porque ficou 1 ano e meio no Ministério Público para dar parecer. Então essas coisas são, assim, procurar coisas tópicas, coisas assim singulares, para tentar fazer uma teoria geral em cima e dizer, não, a impunidade tem que ser combatida pelo Ministério Público, eles não têm a menor condição. O Ministério Público, com todo o papel importante que ele tem no Brasil, com toda a função nobre, de uma nobreza constitucional muito alta que ele tem no Brasil, ele não tem condições de fazer um inquérito policial, ele não tem condições de investigar. E é por isso que nós estamos aqui reunidos para discutir esse tema. Felizmente, o Conselho Federal da OAB, por uma maioria muito expressiva no começo dessa semana, segunda-feira, determinou pelo pronunciamento a favor da PEC 37, a PEC que é útil para combater o abuso que se instalou no Brasil, a ilegalidade dos processos investigatórios criminais. Por isso, nós estamos aqui para discutir isso. Eu acredito que essa reflexão coletiva, a que eu assisti apenas parcialmente, mas que o pensamento dos demais eu conheço, desde o Ives, que é meu colega de turno, até o professor Vicente Greco, até o Batóquio, até o Durso, e agora o desembargador Marco Antônio e o delegado Troncon. É por isso que nós estamos fazendo essa reflexão coletiva aqui, para ver o absurdo que é fazer essa batalha em cima de uma coisa que já está escrita na Constituição. A Constituição não tem palavras inúteis. A Constituição, quando ela quer, ela diz. Quando ela não quer, ela não diz. E o que não está escrito no livrinho, como dizia, aliás, quem dizia isso, antes do Dr. Ulisses Guimarães, foi um presidente antigo do Brasil, o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que quando iam propor alguma coisa para ele, ele perguntava, está no livrinho? Se não tivesse no livrinho, ele não deixava e nem assinava. É por isso que nós estamos aqui para discutir isso. Eu quero agradecer o convite que me foi feito. Não imagino que eu deva dizer mais nada, porque tudo já foi dito com muita propriedade, com muito talento, com muita força verbal, pelo menos aquilo que eu assisti aqui. E quero agradecer a todos e dizer que eu estou firme nessa luta, que eu continuo achando que as funções têm que ser designadas por quem pode designá-las. A Constituição, à luz do seu artigo 5º, que é pétreo, que não pode ser mudado nem por PEC. Devido processo legal, garantia de ampla defesa, garantia do contraditório e especialização dessas funções da medida dos órgãos que estão encarregados delas. Muito obrigado. Convidamos para que faça uso da palavra o excelentíssimo senhor Eduardo Matarazzo Suplicy, senador da República. Bom, se o querido ex-ministro Márcio Tomás Bastos veio aqui para aprender, ele com toda a sua formação jurídica e conhecedor tão profundo do que é a Polícia Federal, sobre a qual ele teve toda a responsabilidade. Imagine então eu que, formado em administração de empresas, e depois mesmo com mestrado e doutorado em economia, mas sobre a área jurídica e sobre o papel da Polícia Federal e do Ministério Público, eu aqui vim mais ainda aprender e muito mais, e não pude assistir todas as apresentações, mas o doutor desembargador Marco Antônio Marques da Silva, doutor Roberto Troncon Filho, eu pude acompanhar, e vou levar a revista criminal que
me foi entregue pelos representantes da Polícia Federal. Inclusive, eu recebi a visita de diversos membros esta semana e estou agora muito mais bem preparado para votar a PEC número 37, acho que nas próximas semanas aqui lá no Senado Federal. E então quero muito agradecer o convite que o Dr. Roberto Troncon fez a mim. Queria retribuir e lhes dar aqui a 7ª edição de meu livro Renda de Cidadania, Saída pela Porta, ao lado de uma história feliz que o Ziraldo fez para sintetizar essa proposição. Também ao diretor-geral Leandro Dayalo Coimbra, que junto com uma cartilha que o Ziraldo fez e eu tenho quase certeza que eu já havia dado, mas acho que eu dei a primeira edição quando era ministro Márcio Tomás Bastos, mas eu agora quero dar a 7ª edição, porque a cada prefácio de cada edição eu fui atualizando e está na hora de ele aqui ver todo o balanço da busca ativa. Ele era ministro quando, não sei em que medida todos aqui sabem, que o Congresso Nacional aprovou por todos os partidos em dezembro de 2002, o Senado em dezembro de 2003, a Câmara dos Deputados, o presidente Lula em 8 de janeiro, quando recebeu a recomendação do ministro da Fazenda, então, o ministro da Justiça era Márcio Tomás Bastos, mas o ministro Antônio Palocci disse: presidente, como é para ser instituído por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, é factível, pode sancionar, o presidente sancionou. Então, fiquem todos cientes que quando, quem sabe, os membros da Polícia Federal recomendarem ao ministro da Justiça, que acho que não pôde chegar aqui hoje, o José Eduardo Martins Cardoso, estava previsto, mas que teve um compromisso urgente chamado não sei aonde, mas vocês podem recomendar a ele e, sobretudo, a presidenta Dilma Rousseff, que se trata de uma boa ideia, está na hora de implementá-la, e quando fizerem isso, mande a cópia para mim, porque eu vou ficar muito contente. E, Márcio, a minha dedicatória a você, estou no meio dela. Agora um minutinho. E posso contar um pequeno episódio que nada tem a ver aqui, mas tem a ver aqui também com a polícia, porque eu fui participar da virada cultural outro dia, e na hora que eu fui avançar, tinha uma multidão tal para assistir a Daniela Mercury, né? E fui passando no meio das pessoas e me abraçavam, me davam um beijo, me faziam declarações e tal, até chegar nela, que eu queria muito cumprimentá-la pela qualidade extraordinária das canções e da forma como ela animava o povo, e também porque ainda um mês atrás eu fiz um discurso para cumprimentá-la pela coragem e as suas entrevistas de tanto significado e respeito aos seres humanos. Então eu fui lá, mas na hora, depois de passar por tantas pessoas apertando, abraçando e tal, quando cheguei perto dela, fui ver o meu bolso, estava sem o celular e sem a carteira. Então eu disse: puxa, quem sabe a gente possa fazer um apelo. E ela voltou ao palco e ao meu lado e pediu: olha, quem sabe eu possa a pessoa que pelo menos devolver a carteira de identidade, de habilitação, uma porção de cartões de crédito diversos. Alguns instantes depois estava de volta, pelo menos todos os cartões. Só perdi a carteira e o celular, mas quem sabe ainda devolvo.
E o prefeito, que sabe da minha batalha, Fernando Haddad, disse: olha, quem sabe se já tivesse em vigência a renda básica de cidadania, que aliás está no programa dele, para progressivamente instituir em cooperação com o governo estadual e federal. Ele falou: quem sabe se já tivesse a renda básica não teria havido esse furto, né? Então, e eu disse: acho que você tem razão, pelo menos eu tenho a certeza que quando houver um senso maior de solidariedade, de justiça realmente aplicado, os princípios de justiça aplicados, a Polícia Federal vai poder tratar de muitos outros assuntos, mas acredito muito que haverá um índice menor de criminalidade violenta em nosso país. Algo, aliás, para concluir, que foi dito por um personagem denominado Rafael Itolodeu. Em 2016 se comemorará 500 anos lá na Universidade Católica de Louvain, onde ele trabalhou, viveu bastante tempo, os 500 anos de Utopia, de Thomas More, que em seu livro primeiro disse sobre a pena de morte instituída na Inglaterra naquela época e que não tinha contribuído para diminuir os assaltos, os roubos, os assassinatos. Então, através deste personagem, Rafael Itolodeu, ele disse: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis, aqui não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas, o que levou um amigo de Thomas More chamado Juan Luis Vives, poucos anos depois, a encaminhar um tratado de subvenção aos pobres ao prefeito da cidade flamenga de Bruges, onde pela primeira vez na história propôs uma garantia de renda a todos os habitantes de Bruges. E o Brasil é o primeiro país do mundo cujo Congresso Nacional aprova um projeto para se instituir uma renda básica incondicional. Quando vai acontecer? Quando o querido ministro Márcio Tomás Bastos disser: então, presidente Lula, presidenta Dilma, acho que está na hora de acontecer. Parabéns a vocês todos e muito obrigado de terem me convidado para aprender muito mais do que o ministro Márcio Tomás Bastos, que é o mais brilhante aluno aqui presente. Neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Leandro Daelo Coimbra, diretor-geral do Departamento de Polícia Federal. Boa noite a todos. Gostaria de saudar a presença do senador, que é disposto a vir aqui prestigiar o nosso evento, o ex-ministro Márcio, doutor Márcio, que tem sido um parceiro da Polícia Federal. Eu sei da dificuldade do seu tempo. Agradecer ao doutor Godoy, ao doutor Marco Antônio, a presença, aos senhores. E gostaria, deixei quebrando a ordem de cumprimento, de agradecer ao doutor Troncon. Doutor Troncon, quando o senhor falou, lembrou que éramos colegas de turno, lembrou desse prédio, lembrou do Antônio de Godoy, lembrou da evolução da polícia. E a sua capacidade sempre de olhar para o futuro e se preocupar mais com que a polícia, se preocupar com a sociedade, com o cidadão, foi comprovada assim na organização desse evento. Evento que dá oportunidade a todos, em especial aos policiais, de discutirem uma coisa que nos preocupa. Nos preocupa sim, garantias do cidadão. A Polícia Federal é uma polícia legalista. É uma polícia que se preocupa sim em cumprir a sua missão, cumprindo a lei, nem mais nem menos do que a lei nos permite. Vamos fazer sim investigações. Nos preparamos para isso, investimos nisso, formamos policiais para isso, compramos equipamento para isso, construímos prédios para isso, mas vamos fazer só investigação. Passou o tempo que o policial acreditava que ele acusava, julgava e punia. Tivemos grupos de extermínio,
A Constituição mudou, senhores. Esse poder do Estado foi dividido, e foi dividido para que tenhamos o equilíbrio da persecução penal, que é a garantia do cidadão. E é esse equilíbrio que buscamos. Ironicamente, Dr. Troncon, esse equilíbrio que a polícia busca, porque sabe o quão tu faz mal a uma sociedade a concentração desse poder: investigar, acusar, julgar e punir. Não queremos só investigar, mas queremos proteger o cidadão e a sociedade. Não queremos que nenhum outro poder avance. Queremos sim o equilíbrio, e o equilíbrio que gera a garantia e que leva no Estado democrático de direito, leva a garantia do nosso cidadão. E, senhores, volto a dizer, Dr. Troncon, muito obrigado. Meus parabéns e obrigado a todos. Autorização dos senhores componentes da mesa. Esse cerimonial dá por encerrado o ciclo de palestras e informa que os certificados estarão prontos na próxima semana. Desejamos a todos um bom fim de semana.